Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Eleva Talks, episódio novo no ar aqui hoje para vocês. Hoje eu tenho uma convidada especial, ela que é fisioterapeuta pela PUC do Paraná, mestre em ergonomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretora da OcupaMed e nada mais nada menos do que presidente da Abergo na gestão estendida aí de 2021 a 2026 e membro da diretoria da ULAERGO, União Latino-Americana de Ergonomia, na gestão 2022 a 2025. Lucimara Baú, seja muito bem-vinda ao Eleva Talks, é uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada, João. É um prazer estar por aqui, poder bater um papo com vocês sobre a nossa querida ergonomia. Isso aí, acho que eu, tanto quanto você, sou um apaixonado também pela ergonomia, dedico a minha vida à ergonomia, né? É o maior prazer ter você aqui com a gente, né? Com uma história magnífica aí dentro da nossa disciplina e profissão agora de ergonomista, né? E ainda mais presidente da nossa querida Associação Brasileira de Ergonomia, qual eu faço parte aí, sou membro associado também desde 2012, também sou ergonomista certificado e esse ano temos aí mais para frente um pouquinho, né? Nosso tão querido Congresso Brasileiro de Ergonomia, que aí a gente faz, explica um pouquinho mais para o pessoal. Luci, então para a gente começar, eu acho que é super interessante você contar um pouco da sua história, né, da sua trajetória profissional, até você chegar e decidir aí, vamos colocar assim, se candidatar a presidente da Abergo e estar nessa posição por uma gestão, já que se encerrou no ano passado, e por mais encarar esse desafio por mais uma gestão, né? Conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória. Bom, eu fiz a minha formação em ergonomia, não, né? Depois, em fisioterapia pela PUC. Logo que eu saí, eu sempre fui muito curiosa, de gostar de pesquisar. E por monitorar o meu trabalho, uma professora minha me convidou já para eu dar aula na sequência. Eu recebi colação de grau no dia 10 de janeiro, dia 2 de janeiro eu era contratada CLT para uma empresa para exercer ergonomia, e na sequência eu comecei a lecionar numa faculdade, né? Não vou entrar em detalhes, mas enfim, eu comecei a dar aula, porque era uma coisa assim que caiu de paraquedas na minha vida. Dentro dessas aulas, além de ortopedia e traumatologia, eu dava fisioterapia preventiva. Então, isso lá em 1984, né? Quer dizer, bastante tempo, quando eu saí da PUC. Em relação a isso, eu fui querer me aprofundar e conhecer o porquê das pessoas e fui buscar estudar o cérebro, né? Aí eu cheguei na neurologia, então eu assumi a cadeira de neurologia na faculdade, neurologia adulta. A Caramba. partir disso, eu tive a oportunidade para a Inglaterra, né, no Queen's Square Hospital, que era o primeiro hospital de neurologia da Universidade de Londres. Tive a oportunidade de interagir, estagiar por lá, e em Chalfont St. Peter, conhecer toda a parte, me aprofundando na parte de neurologia. Quer dizer, como é que funciona o cérebro? Como é que funcionam as doenças, né? Como é que são essas reações? E por 12 anos eu fui professora da universidade, de neurologia ao mesmo tempo de fisioterapia preventiva. Olha que extremo, né? É. Buscar, sim, o porquê, né? E as consequências do porquê. Então eu comecei a questionar muito. E trabalhando em clínica, eu recebia muitos pacientes com queixas de doenças que eu via que eu não conseguia resolver. É muito fácil tirar uma dor, né? O problema é não deixar ela recidivar. Então, por que não recidiva? Então, fugia do meu limite técnico, né? Então, eu comecei a questionar, e muitos eu via que tinha a ver com as questões ocupacionais. Então, a partir disso, eu comecei a procurar as empresas, né? Grandes empresas, para perguntar o porquê. Posso conhecer o ambiente de trabalho? Posso saber como é que as pessoas fazem? Porque eu estava me sentindo muito incompetente, porque as pessoas, eu tinha uma relação muito boa com os pacientes, mas eles voltavam. Eles voltavam. Opa, e é uma angústia você se sentir incompetente, porque você deixa com que as pessoas recidivem, né? Então, com essa troca com as empresas, eu comecei a fazer algumas propostas, até de desafios, de implantar alguns programas de prevenção e conhecimento, e realmente alavanquei isso,
Posso dizer que houveram 2 empresas que foram meus grandes laboratórios e que me deram oportunidades, que uma foi a Telepar, que era a telefonia privada, governamental do Paraná, né? E a Caixa Uhum. Econômica Federal, né? A Caixa Econômica Federal, que abriu os espaços para eu trabalhar. Então, eu fiz um contrato de 5 anos, mais 5 anos, 10 anos, como perita da Caixa Econômica Federal, né? Para ver o afastamento, por que afasta, quanto tempo afasta, aposenta por invalidez, reintegra, em que condição, né? Criar protocolos de reintegração ao trabalho. E isso trouxe uma participação grande minha no projeto 500 da Caixa, o projeto pré-500, né? De fez isso na década de 80, né? Na verdade, de 89 eu comecei a trabalhar. Na década de 90, né? Foi essa época aí da Caixa Econômica Federal, em que a gente trabalhou assim, num projeto Paraná, que foi precursor, depois se tornou nacional, foram 4.300 agências, 55 mil postos de trabalho, né? Primeiro, preparando para fazer uma mudança de mobiliário, de layout, de fluxo, de sistema, de software, né? Um trabalho muito completo. Depois, dentro disso, houve um trabalho com a Caixa de Assistência do Banco do Brasil, que foi a minha dissertação de mestrado na época, que viu o resultado da Caixa e comprou esse projeto para o Banco do Brasil, né? Então, eu Uhum. ouvi em agências do Banco do Brasil. Na Caixa, eu fiz um projeto, um trabalho de 181 agências, né? Então, foi um trabalho grande. Depois, no Banco do Brasil, aí foram as agências que eu desenvolvi meu mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, e que como é que as ações de prevenção, né, que fazem em relação à organização do trabalho, mobiliário, modo operatório, capacitação, tudo isso faz com que você reduza esses indicadores. Na época, até houve uma divulgação da Caixa, dos primeiros 2 anos de projeto que nós fizemos, a Caixa do Paraná, especificamente, teve uma economia de 59 milhões de reais, Nossa. reduzindo, né, esses afastamentos. As pessoas elas vinham para Curitiba para serem avaliadas por mim, ou eu ia até elas quando elas não tinham condições de deslocamento, né? Então, foi um trabalho bem grande. Em cima disso, eu falei, puxa, eu preciso me capacitar. Porque eu sempre fui curiosa, eu sempre fui cientista, eu sempre fui às causas, né? Buscando profundamente. Aí eu falei, puxa, e não tinha uma especialização na área. E daí surgiu esse mestrado na Federal do Rio Grande do Sul com ênfase em ergonomia. Falei, opa, é isso mesmo que eu quero, né? Que eu precisava buscar, porque a gente, autodidata, tem limites, né? Chega uma hora que a gente Uhum. sabe por onde que a gente segue. Então, eu realmente fui me capacitar, e a partir disso, no ano de 2000, a Abergo, num congresso em Gramado, me convidou para eu dar um curso, um mini curso, sobre as intervenções ergonômicas pelo olhar da fisioterapia para prevenção de Lardort. E foi interessante que eu cheguei lá, era o curso de maior número de inscritos. Eu falei, opa, o assunto, o povo se interessa, né? Então, aí eu comecei a participar da Abergo, né, naquela época, em 2000, e comecei a interagir. E fui me envolvendo com pesquisa, com empresas. Em 1996, eu montei minha empresa direcionada exclusivamente para prevenção, né? Então, eu fiz todo um desmame desse processo de reabilitação para prevenção, buscando essas causas. Então, eu parti do processo, assim, que era muito interessante, que na década de 90, os auditores do trabalho fiscalizavam uma empresa e dizia assim, olha, precisa implantar o programa de ginástica laboral para poder desinterditar, para poder não autuar. Eu falei, olha, o programa de ginástica laboral é uma coisa boa, mas eu faço gestão de ergonomia, né? Então, assim, a gente pode chegar num programa de ginástica laboral, mas ele é um programa dentro de um programa de qualidade de vida, dando um chapéu de gestão, né? Uhum. Então, foi muito difícil, porque teve aquelas. Aí, em 1999, primeira capacitação dos auditores do trabalho sobre questão de ergonomia. E daí tinha aquela coisa de relatório de gaveta, né? Fazia Sim. análise ergonômica, botava na gaveta, que se tivesse uma fiscalização, eu tenho aqui, né? Posso apresentar. Falei, ai meu Deus, quando é que a gente vai fazer gestão disso tudo, né? Para resolver. Porque a ergonomia, ela não é um custo, ela é um investimento, né? Então, aí que eu fui cada vez me aprofundando, me envolvendo com a Berg, com a ergonomia, com a consultoria, com a área acadêmica, né? Eu faço parte, eu fiquei 12 anos na graduação, aí eu pedi desligamento da graduação para ficar só na pós-graduação. Eu falei, eu preciso entrar na especialidade.
né? Porque são projetos de vida, às vezes as pessoas até questionam, mas você não quer continuar? Eu falei, não, eu quero ir para prevenção, eu vou para onde ela vai, né? Porque a gente tem Uhum. que evitar os problemas. Por isso que você fala no começo ali que envolver com a ergonomia é muito interessante, que as pessoas se sentem em casa na Aberco, né? Quando a gente está na Associação Brasileira de Ergonomia. Por que ela se sente em casa? Porque a gente se sente cuidado e poder cuidar. Então a gente aprende e ensina ao mesmo tempo, porque a ergonomia ela tem esse objetivo, né? De fazer com que a gente tenha consciência de que usar a ergonomia traz benefícios para a gente e faz com que a gente possa ajudar os outros também. Né? Essa acho que é a grande beleza, né, da nossa profissão. A gente ter uma profissão que o grande objetivo é ajudar o próximo, é melhorar a vida dos outros, né? Eu particularmente sou apaixonado por isso, né? Por poder faz bem para mim, né? Mas eu também estou fazendo bem para o outro. E muito legal essa sua história, né, Lucy? de, de ter esses resultados com o seu trabalho lá na década de 90, onde a gente tinha um problema gigantesco, né? E falando sobre o pessoal dos bancos, né? Os bancários aí, era um problema quase que ninguém conseguia resolver, né? Acho que foi um dos grandes motores aí nossos para a ergonomia do Brasil, historicamente falando, e você encarou um desafio, um baita de um desafio, e teve muito sucesso, né, através da sua curiosidade, do seu empenho aí. Parabéns, eu não conhecia essa parte do seu trabalho. Fiquei realmente contente e queria te parabenizar. Né? E acho que já emendando, né, no nosso papo, quando você falou dos laudos de gaveta, né, apesar da gente já estar em 2024, eu comecei aí na área em 2007 e peguei muitas empresas que queriam fazer só laudos de gaveta. Hoje em dia menos, mas a gente ainda encontra, né, essa situação, né? E é um desafio para a gente que está aqui, né, com a consultoria dentro do mercado de trabalho, de conscientizar mesmo as pessoas de que isso não vai resolver nenhum problema deles, a não ser, né, em uma fiscalização, porque se ele tem só o laudo, sabe do problema e não está fazendo nada, ele já está, né, já está totalmente errado. Como que foi para você, assim, né, dentro dessa linha do tempo, né, conseguir convencer e demonstrar para as empresas, né, como que você sente que o mercado foi absorvendo isso ao longo do tempo? De ergonomia não é fazer laudo, ergonomia é outra coisa, não é atender, para você atender a legislação, não é ter um documento, né? Como que foi essa batalha aí? Bom, para começar, laudo ergonômico é para a justiça, né? Nós temos relatórios de análise ergonômica, de investigação, de análise dos riscos ergonômicos. Então, a gente sempre coloca aqui no. Antigamente dizia laudo, mas laudo é para uma perícia judicial, para uma questão de especificação, né? De normalização. Eu tive um caminho bastante pesado no sentido, primeiro assim, eu coloco para você, uma área nova, né? Então, a ergonomia, as pessoas entendem que ergometria, medida de esforço, né? Ou ergologia, ou economia, que palavra que é essa, né? Meio confuso ali. Então, todo um processo educativo. Eu sou muito adepta ao processo de educação. Se a gente não tem um processo de educação, as pessoas não vivem, elas são automatizadas em cima de lavagem cerebral, né? Então, a gente começou com as empresas, primeiro porque elas eram obrigadas a apresentar esses relatórios, depois de 1990 com a NR17, né? Mas o conceito, na verdade, é mostrar que é um grande benefício. Então, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi uma sementinha que você planta e você colhe. Exemplo, você chega numa empresa em que ela já fez uma análise ergonômica, só que ela chega com a fiscalização e a fiscalização autua ela por problemas, porque ela tinha um relatório que você fala de gaveta, né? Mas ela não fez ação nenhuma. E daí a fiscalização diz: você tem que fazer isso, isso, isso. E ela entra em pânico. E daí alguém te indica. No caso, me indicou. Não foi quem fez o relatório realmente, infelizmente, era um relatório bastante limitado, né? Não estava uma coisa coerente, mas não é a questão da competência, mas o que você faz com aquilo, né?
Então, exatamente. nesse caso específico, estou dando um exemplo, era uma empresa da linha alimentícia, e ela coloca o seguinte: o que eu tenho que fazer? Porque eles mandaram eu fazer isso, isso e isso. Eu falei: olha, eu vou te fazer uma proposta de gestão de ergonomia. E nessa proposta, eu vou mexer com duas coisas. Primeiro, a notificação, que é a prioridade. Segundo, o maior gargalo teu, que é grandes índices de atestado. A empresa tinha atestados imensos, muitas faltas ao trabalho. Quais são os motivos? Então, foi interessante, porque era uma empresa familiar. Estou dando um exemplo de muitos que De eu vários, né? tive. Mas essa era uma empresa de pequeno, médio porte, porque grande porte, você contrata consultorias, elas têm toda uma. Mas o problema são as empresas menores, né? Que não tem esse olhar. Então, eu falei para ele: olha, eu prometo para você que a gente pode fazer um contrato de 6 meses. Por que 6 meses? Porque 3 meses é para eu implantar uma gestão. E eu preciso, segundo uma estatística, existe uma curva de Nagamashi, que uma ergonomista da Mitsubishi, em 1996, diz que nós temos uma intervenção de 4 meses. E eu estou dizendo para você porque eu pratiquei isso. O Nagamashi tinha razão. Então, eu não consigo fazer uma intervenção para te dar resultados antes de 4 meses. 3 meses eu implanto, 4 meses eu te mostro os resultados. Uhum. Então, a gente tem que ter estatística, ciência, critério, metodologia, né? Para fazer essas mudanças. E eu falei para ele, ele falou assim: tá, então vamos fazer o contrato de 6 meses, mas se você não der resultado, você corta o meu pescoço. Simples assim, entendeu? Eu estou dizendo para você que eu estou fazendo uma proposta de custo-benefício. Ou eu mostro o resultado, ou você me manda embora. Ponto, né? Só que eu estou dizendo para você que eu garanto para você que em 6 meses a gente tem redução dos afastamentos, dos atestados, e eu resolvo o problema com o Ministério Público do Trabalho. E não precisa fazer dessa forma, que é tão cara. Por quê? Porque da forma que o Ministério Público estava pedindo, ele estava pedindo porque o relatório estava muito inconclusivo, ele está muito básico. Ele está pedindo de uma forma que ele está tentando dar uma solução objetiva. Só que essa solução objetiva tem outros problemas, como no nosso caso era problema de segurança. Então, eu, enquanto gestora, vou negociar com o Ministério do Trabalho com especificações técnicas, legais, coerentes da nossa realidade, assumindo um compromisso, enquanto ergonomista, de mostrar os resultados numa reavaliação do Ministério do Trabalho. Porque o auditor estava seguindo protocolos, procedimentos e tal. Então, foi muito interessante, porque eram 2 sócios, 2 irmãos, né, de uma grande empresa de alimentos, grande não, mas era uma empresa média de alimentos, e um queria, outro não queria. E o que queria falou o seguinte: você desconta do meu salário, mas eu quero resolver isso, não aguento mais essa extensão de saco, eu vou contratar ela, se você quiser descontar do meu salário. Foi muito interessante aquela briga de irmãos, né? Daí eu Uhum. entrei. Em 3 meses, porque normalmente a gente faz um follow-up trimestral. Cada 3 meses você faz um follow-up do que está andando. Então, eu tenho 4 meses para mostrar os resultados, que é após 3 meses. A gente tinha reduzido o afastamento, a gente tinha reduzido o indicador, negociei com o Ministério do Trabalho, que não precisava fazer do jeito que eles pediam, mas sim uma coisa focada. Então, os custos não eram tão relevantes, né? E a gente conseguiu melhorar a produtividade, que esse é o foco. Existe uma questão de custo-benefício, né? Ganha-ganha. Eu preciso promover saúde e segurança, mas sem a empresa quebrar, né? Sem a empresa falir, sem ela reduzir sua produtividade, né? A gente pode rearranjar isso. Então é tão interessante, porque no final, claro, né? Vamos renovar nosso contrato, agora vamos ampliar. Dentro disso, eu fiz uma proposta, olha só, para fazer tudo isso 4 horas por semana. Daí, no final, ele falou: não, vou fazer 8 horas por semana, tá ótimo. Foi, vamos aumentando, né? Por quê? Porque vai entrando no bolso deles. Eu falei para Sim. eles: é uma questão famosa que se chama planilha de Excel, né? E cifrão, né? Vocês vão vendo as contas, quanto vocês estão me pagando, quanto vocês estão economizando, né? Então, você começa a trabalhar com essa parte de gestão. E eu acho que, no começo, assim, por várias empresas multinacionais, parques tecnológicos que eu trabalhei, em que os parques tecnológicos atendem uma montadora, outra montadora, eu falei: gente, vamos fazer um trabalho em conjunto, vamos otimizar todos esses trabalhos. Ah, mas as peças são ruins, porque as peças brasileiras são ruins. Eu falei: então vamos negociar, porque as importadas são melhores? São. Então vamos negociar com as brasileiras. Fazemos as especificações, ou elas melhoram, a gente vai importar. Então é claro que as indústrias brasileiras vão querer melhorar, porque senão elas vão perder o nicho de Aí dá mercado. negócio.
Só que Perfeito. elas precisam ter o norte de como é a melhoria dessas melhorias de peças, de indústria, etc. Então, eu sou uma grande defensora da gestão de ergonomia e digo e afirmo que a ergonomia ela é lucrativa para as empresas. Ela é um investimento, jamais será um custo. Se ela for um custo, ela é incompetente. Perfeito. Me faz lembrar de um texto do Hal Hendrick, né? O A boa Good Ergonomics. ergonomia traz boa economia. É a boa economia, né? Isso aí eu li É, faz bastante tempo e ele tem alguns cases ali que mostram os em, dois, resultados em sensacionais. 2000 eu organizei um congresso em Curitiba. Eu trouxe o Raul Hendrick e ele veio com a esposa. Foi aí que ele fez esse artigo no Brasil. A Aham. boa ergonomia traz boa economia. Foi muito interessante que a gente fez um evento, né? Ele estava com a esposa, botei ele para dançar naquela época lá. A gente fez uma integração e ele e a esposa saíram dançando. Ele falou: nunca imaginei que eu vinha para o Brasil para falar de ergonomia e ia acabar dançando. Falei, com a esposa, com a esposa. Né? Porque ele trouxe a esposa dele. E é bem isso, né? Uma ergonomia que não fala de economia, ela não está coerente. Né? Uhum. É perfeito. Acho que esse foco em resultado, né? A gente precisa entender isso, né? Não é custo, não, é resultado. Como nós vamos demonstrar esses resultados, né, para as empresas? Tem diversas maneiras, você mesma colocou várias aí. Então, vamos melhorar a produtividade, vamos melhorar a qualidade, vamos diminuir os custos com doença, né? Não vamos nem falar com E saúde, mas os horas custos com extras, né? doença, com hora extra e tudo mais. Perfeito, assim, muito, muito legal ouvir suas histórias aí e histórias de sucesso, né? É, onde que entra aí, né, dentro desses resultados, eu acho que a parte dos seus estudos acadêmicos, né? Então, você falou que o seu mestrado você veio e fez em cima de um trabalho similar àquele primeiro que você teve bastante sucesso lá, e o que mudou na sua carreira, se mudou alguma coisa ou se potencializou alguma coisa, fazer esse trabalho prático, mas em paralelo com o acadêmico, né? Quais foram os grandes ganhos aí, os grandes desafios dessa mescla? Porque hoje que a gente tem aquela, não vou nem falar discussão, né? Mas tem um pouquinho daquela, o acadêmico não sabe fazer o prático, né? O acadêmico fala de outras coisas que quem tá na rua, quem tá no chão de fábrica é diferente. Você desmente tudo isso. É, mas eu acho assim que eu sempre sou do caminho do meio, tá? Então, assim, se você for fazer uma retrospectiva, tá? Eu já comentei isso em outros eventos. Ergonomia, as análises ergonômicas no Brasil, os modelos começaram em 55, com os modelos do Fabergé que veio para cá, né, e começou a interagir. Então, nós temos aí em 1955 o início das metodologias de análise ergonômica. Em 74, houve o primeiro evento de ergonomia no Brasil. Em 75, a primeira especialização pela FGV no Instituto de Psicologia, de Estudo de Psicologia do Trabalho, né? Dos estudos psicossociais do trabalho. Né? Então, foi 75. Em 83, por que foi fundada a Associação Brasileira de Ergonomia? Porque na década de 80, vários pesquisadores tinham ido para a França, né? Muitos no CNAM, que é um instituto de artes e métier, né? Assim, da parte de pesquisa avançada, que surgiu lá na década da década não, no século XVIII, na França, né? Então vinha lá desde então avançando e se especializou muito nas pesquisas ergonômicas. Então vieram na década de 80 pesquisadores que foram estudar ergonomia na França e chegaram no Brasil e viram que tinha muita coisa para ser implantada. A partir disso, esses profissionais montaram a Associação Brasileira de Ergonomia. Então, eu acho assim, a Bergo, eu sou da prática, eu estou na acadêmico, mas eu sou uma pessoa, eu digo, sou técnica. Muitas vezes me envolvem, se é política, você tem uma estratégia, eu até achei que a política pudesse ser um caminho, mas eu sou uma política de saúde e segurança, não partidária, né? E a gente precisa, só que para eu executar a prática, eu preciso do acadêmico, entendeu? Então, toda essa estrutura forte que formou a Associação Brasileira de Ergonomia, ela veio da pesquisa, da ciência, comprovando que 2 mais 2 são 4, não são 5. Então, que a gente tem que seguir um modelo concreto, né?
que traz a ciência como base, né? Claro que o feeling, a experiência, a sensibilidade faz a gente ter percepções, mas se não tiver uma estruturação técnica, quantitativa, né, validada, fica difícil comprovar de onde é que eu inventei. A percepção pode ser de qualquer um, né? Então, eu acho que a Bergo, ela trouxe uma solidez muito grande em função da cientificidade da pesquisa. Isso fez com que ela fizesse um terreno, ela plantasse, trouxesse uma solidez. Só que chegou num ponto que essa cientificidade precisava ser aplicada na prática, né? Porque em 78 a gente teve a implantação das normas regulamentadoras, inclusive da ergonomia, que eram 4 itens. Só que ela não foi validada, ela foi validada em 90, né? Mas ela foi construída em 78, vendo exatamente essa continuidade, necessidade de normatizar essas questões das regras do trabalho, né? Que é a tradução da ergonomia. E, em cima disso, a gente viu aí as universidades, as pesquisas, trazendo a cientificidade. Só que chega num ponto em que eu preciso trazer isso para a prática. E a prática que fez a sua capacitação na científica, ela precisa botar em prática e mostrar que ela foi eficaz no nicho comercial, porque no nicho da pesquisa é uma realidade, no cotidiano é outra realidade. Será que ela se faz praticar, né? Então eu acho assim que daí o que nós temos assim como concreto? Eu falo para você, eu atuo na Bergo desde 2000, em gestões várias anteriores, mas quando eu assumi a presidência da Bergo em 2021, eu falei, olha, nós precisamos colocar essa linha no caminho do meio. 50% pesquisa, 50% da prática. A pesquisa precisa para eu validar a eficácia de resultados quantitativos, qualitativos. A prática precisa para botar em prática o que a pesquisa mandou, né? Que diz que é bom. E a prática diz, ó, tá certo, não, precisa avançar, precisa evoluir, precisa aprofundar. Então, existe um equilíbrio. Se você não tem o caminho do meio, é complicado, não é esquerda, não é direita, é centro. Caminhando juntos, né? De mãos É, dadas, né, Lucio? exato. Um Então, pode nós estamos. trazer respostas e o outro trazer perguntas para quem produz as respostas, né? Exato. Então, E muito nós bonito. estamos numa realidade mundial, não só brasileira, em que a gente tem o processo produtivo e a gente tem a ciência. Um precisa do outro, né? Então, eu me coloco, apesar de estar na acadêmico, eu sou uma profissional técnica da prática, né? Eu trabalho diretamente com as empresas, com os resultados, com a quantificação, com o custo-benefício. Eu não consigo implantar ergonomia se eu não mostrar dinheiro para a empresa. Aí ela fala assim: não é que eu quero dar lucro para ela, eu quero mostrar que não é prejuízo, que é vantajoso implantar ergonomia. Não só porque o trabalhador tá bem, está seguro, está saudável, mas porque aquilo é produtivo, né? Ela tem um retorno disso, ela tem agilidade, ela tem dinâmica, ela tem qualidade, né? Uma série de processos. Então, a ergonomia ela não é uma coisa que está atrelada só à saúde e segurança, ela está atrelada ao processo produtivo, ela trabalha com projetos, ela trabalha com linhas de trabalho, com funções, né? Com padronização, com especificação, uma série de ações. Então, a ergonomia é muito ampla. Às vezes a pessoa fala assim, mas ela está em SST. Muitas vezes tem briga dela entrar em NR4. Eu falei, olha, eu não sei se é necessário ela entrar em NR4, porque ela está ali só num pedaço. Ela está mais que 50% fora do SESMIT, né? Ela está fazendo gestão, processo, projeto, né? Produto, né? Percepção, né? Uma Perfeito. série de ações. Então, eu acho que essa área acadêmica ela é importante, nunca deixará de ser importante, porque é onde nós encontramos a validação desses processos. Vou colocar para você assim, e aí eu vou falar da Abergo, né? Quando nós assumimos a nossa gestão, já havia essa fortaleza, né? A Bergo criou um solo muito fértil de credibilidade, isso é importante por causa da ciência. Agora, nós precisamos buscar a prática. Então, dentro dessas questões práticas, nós precisamos solidificar isso para ver até que ponto que a prática não precisa validar o custo-benefício com resultados, com pesquisa. Então, a Bergo, nós iniciamos fazendo convênios com instituições de ensino. Mas por quê? Para ela
trabalhar com as pesquisas da Abergo. Então, nós precisamos validar um processo. Tem estudos? Tem, mas não está tão sólido. Então, vamos avançar com isso. Nós iniciamos com a PUC no Paraná, que eu sou filha da PUC, né? Eu me formei na PUC daí. Então, a gente começou a fazer um convênio com a PUC por 3 anos, já estamos na extensão desse convênio, para que ela fosse pesquisadora. Então, assim, já desenvolvemos mais de 43 projetos de pesquisa, inclusive temos 2 deles que estão no Congresso Internacional da IA, aprovados para apresentação oral e super elogiados, sabe? Então, assim, o que nós queremos? Depois disso, nós fizemos com a Federal de Santa Catarina, né? Com graduação, com especialização, com mestrado, com doutorado, para poder usar esse nicho da Abergo. O que a Abergo precisa pesquisar? O que nós estamos no show de fábrica que a gente precisa validar? Então, num projeto científico na universidade, porque lá na fábrica é complicado a gente fazer esse estudo, mas a universidade pode fazer isso pela gente. Aí fechamos um convênio com a FEVALE do Rio Grande do Sul, que é uma instituição pública privada sem fins lucrativos, tipo PUC, assim, né? Na área de design, né? Agora estamos em andamento com a Universidade Federal de Pernambuco, que é entrar na linha de mestrado. Estamos com outras universidades, não posso mencionar aqui porque está em trâmite de negociação, né? Então, a gente quer manter o vínculo com as universidades para que a Abergo forneça subsídios para manter pesquisa do interesse da ergonomia, né? Só que, ao mesmo tempo, nós criamos uma coisa para fortalecer, que eu acho que é importante, que é o acordo de cooperação de entidades com a Abergo. Então, a Abergo começou a fazer acordos de entidade com o Tribunal do Trabalho, sobre o Programa Nacional de Trabalho Seguro. Aí vamos fazer com a ANANT, porque os médicos do trabalho têm um trabalho robusto, mas nós podemos interagir, as nossas pesquisas sendo do interesse da Abergo e da ANANT. Então, vamos fazer um acordo de cooperação com a Associação Nacional de Engenheiros de Segurança do Trabalho, a ANEST. Fizemos. Por quê? Porque a engenharia de segurança pode ter interesse em segurança e ergonomia fazerem trabalho. Aí fizemos com a ABREST, Associação Nacional de Empresas de Saúde e Segurança, né? Aí fizemos com... meu Deus, são tantos convênios que nós fizemos. Fizemos com a... É um trabalho que vocês estão fazendo aí, né, de ampliação, acho que da atuação da Abergo. A semana que vem estamos fazendo com a BHO, de Engenharia de Segurança. Fizemos com os sindicatos patronais, estamos fazendo com os sindicatos trabalhadores. Porque juntos nós somos mais fortes, né? Não, perfeito. Acho que essa expansão, né, da atuação da Abergo que vocês estão conseguindo nessas gestões que você está à frente é um trabalho fundamental. E, além disso, a conquista, né, do nosso CBO do ergonomista, tornando a gente lindo aí, né, os ergonomistas agora com um Código Brasileiro de Ocupação. Eu queria explorar rapidinho um pouco disso, né? Eu sei que você teve um trabalho árduo, gigante aí e feroz, né, Lucy? Posso até colocar assim para que a gente pode dizer, porque eu me senti na jaula. E o que você vê, né, para o futuro aí da nossa profissão, né? Essa foi uma grande conquista, mas como você enxerga o futuro da profissão do ergonomista no Brasil? Observando, né, todo esse trabalho que vocês estão fazendo aí de ampliar a atuação e a importância da associação e da gente começar a enxergar no mercado uma demanda maior para os ergonomistas, né? E ao mesmo tempo, que eu sei que é um trabalho que vocês também fazem aí, você pode explorar, a gente não está tendo uma formação de novos profissionais capacitados ou já com um nível de experiência tão grande para atender todas essas demandas, né? Isso é um pouco do que eu sinto do lado de cá, não sei se é o que você sente aí também, mas acho que são 2 paralelos, né, que a gente está fomentando a profissão, estamos gerando novas oportunidades para os profissionais, e eu sei que tem também essa iniciativa da Abergo para a formação de novos profissionais na área, né? Eu acho que a gente tem uma grande luta pela frente, mas existe luz no fundo do túnel, essa luz bastante brilhante, tá? Mas tem que chegar no fundo do túnel, né?
Nós temos feito um trabalho grande frente da Abergo, e eu acho assim bem importante, e aqui eu faço uma abertura para vocês, venham fazer parte da Associação Brasileira de Ergonomia. A Abergo, só para colocar para vocês, ela existe há 41 anos, mas existe o sistema de certificação de ergonomistas, né, desde 2003. Esse sistema ele foi atrelado em função do modelo da IAA, Associação Internacional de Ergonomia, que tem sede em Genebra, desde aquela época. Por que em Genebra? Porque lá está a OIT, Organização Internacional do Trabalho. E a IA, ela hoje reúne 56 países, ok? Imagine os maiores países que vocês podem, né, pensar em, desde Comunidade Europeia, Estados Unidos e daí por diante, né? Vários, a Ásia e tal. E esse modelo, nós no Brasil adotamos, claro, adequando a legislação brasileira. Em 2018, ele foi reconhecido pela EA como um modelo que atende às questões. Em 2021, a IEA passa a chancelar esse modelo de certificação brasileira nosso. Ele é extremamente rigoroso. Nós temos a nossa gestão, do qual eu estou o presidente aqui, mas existe uma comissão do CICEB, que é o Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro, que é independente para ter idoneidade no critério, para não ter influência política do A, do B, né? Eles são muito sérios, às vezes eles dão um trabalho tão sério que eles são, sabe? No sentido de que eles são muito corretos, muito corretos. Eu acho isso maravilhoso, porque eles são muito exigentes, mas no sentido de qualidade, né? Então, hoje, nós temos um sistema de certificação de pessoas, de cursos que seguem critérios mínimos, né? De professores, de carga horária, de conteúdos, de práticas de ergonomia, porque a gente precisa garantir a qualidade, né, gente? A gente sabe como é que é isso. A gente sabe que tem mercado, tem caça-níquel, tem 199 por aí, né? De qualquer coisa. E também nós estamos com o sistema de certificação, que nós fizemos uma parceria com a BNT, de empresas que buscam a gestão de ergonomia. E por que esse sistema de certificação? Porque em 2021, entrou em vigor em 3 de janeiro de 2022, junto com a NR17, a NR1. E a NR1, que normatiza as outras 37 NRs, né, todas as outras NRs, ela exige que se faça a gestão de ergonomia. Então, não tem mais relatório de gaveta. Não é possível mais Não fazer uma... pode mais, né? Nunca Não, pôde, mas agora está mais explícito. agora é proibido, porque quando um fiscal ou um processo judicial, mas vamos falar de uma fiscalização, não vamos falar nem de uma punição, encontra a empresa, ele quer saber se você fez a avaliação de ergonômica preliminar, quer dizer, quais são os riscos básicos que você tem, né? E se você tem coisas graves, você se aprofunda com avaliações ergonômicas. Não é só isso. Qual é a classificação desses riscos e quais são as recomendações? Quais são os prazos? Quem são os responsáveis? E o que está acontecendo com essa gestão? Então, a fiscalização, ela quer saber o que você fez com o problema. Ela não quer saber se você levantou o problema. Então, não adianta. Hoje, por isso que você colocou o espaço para profissionais ergonomistas, por isso que nós fizemos questão de criar o referencial nacional de procedimentos de honorários do profissional ergonomista, criar um índice de valoração da ergonomia, do ergonomista, né? Nós fizemos um grande estudo com uma empresa contratada para fazer um levantamento no CAGED, que é um órgão do governo que olha as contratações de ergonomistas no Brasil, para criar um mapa de responsabilidade, porque fazer um relatório ergonômico pode até não ser tão complicado, mas você tem que saber o que você vai fazer com ele. As empresas vão seguir a tua recomendação. Elas atendem o que você está recomendando. É muita seriedade. Segundo, se houver uma fiscalização, a empresa ou você vai ser responsabilizado por isso. Então, a responsabilidade técnica e jurídica é muito grande. Não é uma coisa simples, eu só vou fazer um relatório. Você vai assinar isso. Você vai responder por isso. Você vai ser executado ou ser reconhecido, fez um bom trabalho, né? Então, nós estamos vendo que hoje as empresas não estão só contratando consultores, como estão contratando CLT ou ergonomista. Para quê? Porque hoje tem CBO, antigamente era analista disso, analista daquilo, não sei o quê, era um bico a ergonomia. Hoje não. Então, o profissional que tem... E daí nós criamos um critério de salários do mercado. E aqueles salários
É o mínimo do mínimo do mínimo que foi levantado no CAGED, gente, nas 5 regiões brasileiras. E depois a gente fez, para quem é autônomo, prestação de serviço, consultorias, a gente fez um mapa que foi feito com pesquisas de vários profissionais que estão na prática há muitos anos, né? Para poder ver o mercado de trabalho. E esse valor que está lá, ele se atualiza automaticamente por esse índice anualmente. Então, nós vamos estar no site da Abergo fazendo a atualização, para que o profissional ergonomista tenha um norte e dizer, ó, esse aqui é o mínimo que eu posso fazer, né? Porque o mercado de trabalho e as empresas trabalham com o mercado. Elas têm a realidade de pisos salariais, de serviço, de complexidade, de responsabilidade, de autonomia, de conhecimento, né? Então, tudo isso traz essa robustez. Então, nesse contexto todo, a gente vê essa responsabilidade do ergonomista e da Abergo como entidade representativa. Às vezes as pessoas, eu quero deixar bem claro, elas confundem, porque elas acham que a CBO, quando ela foi lançada, que é o nosso código 214950, né? Ela é uma normatização. Não, gente, ela não regulamenta nenhuma profissão. A Abergo, falando como entidade, nós não temos o menor interesse que se crie uma faculdade de nível superior de ergonomia. Porque aí sim seria um conselho federal. As pessoas confundem a Abergo como um conselho Um federal. conselho, né? Uma Muito. entidade Às de vezes, classe. você fala, você tem que fazer isso. Eu falei, não, nós não somos um conselho, somos associação. Você é associado? Não, não sou. Então, se associe. Né? Tem várias formas. Esse ano tem 50% de desconto de tudo que a gente está comemorando, né? A publicação da CBO. Mas, porque daí você, como associado, você pode pedir apoio, ajuda. Nós temos assessoria jurídica, técnica, nós temos 11 comitês técnicos, tá? Esses comitês técnicos, se você for ver esses profissionais, variam de 20 até 40, 50 membros em cada comitê. São pessoas de altíssimo nível de formação acadêmica e prática, estão dentro das maiores empresas do Brasil, entendeu? E doam o seu trabalho para estar ali discutindo normas, critérios, demandas do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, de sindicatos, de entidades, de governo, de demandas da própria Abergo para ser proativa em várias ações. Então, assim, nós atendemos aos associados, porque é uma associação, né? Mas, claro, nós temos a nossa contribuição com a comunidade, com a sociedade como um todo, né? É uma missão da Abergo, né? Como uma entidade. Então, nesse contexto, a gente está aí, você fala assim, como é que você vê o futuro, né? Quando a gente assumiu essa gestão em 2021, eu trabalho com consultoria, eu trabalho com gestão, então a gente faz planejamento estratégico anual, trianual, né, a cada 5 anos, a cada 10 anos, porque as empresas trabalham assim, empresas de médio, grande porte não trabalham com menos de 5 anos de previsão, né? Com budget, né, previsão orçamentária ano a ano, plano de ação e tal. Então, nós montamos um plano de ação na Abergo 2021, 20 e 23. Nós atingimos 100% desse plano, tá? Legal. Atingimos 100%. Aí, agora, nós até contratamos um consultor externo, porque a gente não sabe tudo, para nos ajudar a construir, porque a gente fez 40 anos de Abergo. Agora, a gente quer olhar 10 anos na frente. Como é que vai ser 2020, 2033? Então, a gente construiu, a gente está desenvolvendo, e quem é associado pode participar disso, a gente está participando com os comitês técnicos, né? Construindo 2033, daqui 9 anos, né? O que a gente quer? O que a gente quer é que os ergonomistas sejam uma função, né, imprescindível dentro das empresas, reconhecida tecnicamente e financeiramente, porque é uma função de nível superior, que é como está na CBO, como está na nota técnica 287/2016 do Ministério do Trabalho, é um profissional de nível superior, com especialização em ergonomia, com práticas comprovadas, né? Então, e que está trabalhando com regras que envolvem saúde, segurança, meio ambiente, que envolve legislação, que envolve multa, que envolve mudanças. Muitas vezes a mudança da empresa é trocar todo o mobiliário. Olha que responsabilidade. São investimentos, não é só opinião, são ações que o ergonomista interfere. Então, nesse contexto, a gente está pensando lá na frente. E o que a gente tem de mais imediato para dar um. Como é que a gente diz aí,
uma colinha para vocês, né? Para fazer o spoiler, né? Spoiler, né? É. O spoiler para vocês. A gente quer ressuscitar a ementa da CLT, tá? Que altera o artigo 198, que reduz a carga de 60 quilos. Fica muito amarrada as metodologias de ergonomia com isso. E houve ementa que foi engavetada, a gente quer ressuscitar, vamos fazer uma cardioversão nisso, né? Para a gente poder fazer com que realmente a legislação de 1943 da CLT seja atualizada para uma realidade de 2020 e tantos, né? Não é nada, é muito tempo que precisa de atualização. Atualizada, né? Então, aí vem negociação com o Ministério do Trabalho, com o CNI, com a Federação Nacional das Indústrias, né? Com políticas estratégicas, mas, enfim, é um trabalho que a Bergo está pleiteando, né? Nós precisamos criar um anexo 3 ou da NR17 do home office, não é verdade? Nós precisamos fazer com que o home office venha, porque a gente está com problemas de engessamento na hora que você vai fazer uma avaliação ergonômica preliminar de atendimento de home office. Você não pode invadir a privacidade das pessoas. Aí você faz por online, mas onde está normatizado que isso é regra? E em relação a que procedimento que você vai fazer que a empresa vai atender as necessidades da pessoa que trabalha em casa? Que hoje é uma realidade que não tem mais volta, né? O home office. A questão dos contratos de trabalho, né, que as empresas têm com o pessoal que está em home office, ele fica é um contrato aberto ali, que pode ter responsabilidade de um ou de outro, né? Esse é um ponto realmente de discussão aí que a Então, gente fica. a A gente está Bergo nesse não meio aí, né? A Bergo não quer só normatizar as questões de direitos trabalhistas, mas do direito à saúde e segurança, das questões ergonômicas, né, que envolvem o ambiente de trabalho residencial, os fatores psicossociais do trabalho. Está saindo agora a NR1, a atualização da NR1 vai sair, e ela incorporou os fatores psicossociais na NR1, ou seja, a NR17 vai atender as questões de fatores psicossociais no ambiente de trabalho também, né? Então, tem muita coisa para ser trabalhada. Nós estamos aí fazendo muitas ações dentro da Abergo, né? E muita luta pela frente, mas como eu disse para você, a gente tem conquistado vários objetivos e tem muita luta para poder até incorporar novos adeptos que são vocês, né? Isso aí. Eu tenho visto, né? Tenho acompanhado, sou membro da Bergo também faz bastante tempo. E até falar para o pessoal, né, que tem muitos desses comitês técnicos que a gente está com transmissões pelo YouTube gratuitas, né? Então, se você está começando na área, ou se você já está na área, acho que é uma obrigação fazer parte da Abergo, né? Não vou nem colocar como um convite, né? Mas se você já é ergonomista e trabalha na área, o investimento para o que você tem de retorno com conhecimento técnico, né? E pela luta que vocês estão fazendo aí é meio que obrigatório, né, para as pessoas e todas as conquistas da profissão, mas tem um monte de coisa gratuita no YouTube, que é um trabalho também que vocês vêm fazendo constantemente, né, de ter lives dos comitês técnicos com profissionais excelentes. Realmente eu acompanhei já alguns que foram muito bons, né, Luci? Então acho que é só agradecer mesmo a sua gestão aí de 21 a 23, agora de 23 a 26 na Bergo, pelas conquistas que vocês estão trazendo, pela seriedade com que vocês estão tratando a ergonomia e buscando essa expansão, né? Agora, para a gente finalizar, eu acho que com chave de ouro, né? Eu queria que você desse um conselho, assim, para os profissionais que estão iniciando na área ou que estão começando a se interessar pela ergonomia, né? Uma dica de ouro aí da Lucimara, nossa presidente da Bergo, para essa turma nova que está chegando e que a gente precisa também de muitas pessoas, né, para ocupar essas cadeiras no mercado de trabalho que são tão fundamentais de termos ergonomistas em todas as empresas do Brasil fazendo esse trabalho que é tão importante. Bom, eu acho que o primeiro conselho que eu tenho que dizer para vocês, se vocês querem melhorar, façam ergonomia. Por quê? Porque além de você ajudar os outros, a gente se ajuda. A ergonomia, ela muda muito a gente no bom sentido.
E quando você começa a aprofundar, você vê que tem coisas interessantes, modos de vida, relacionamentos, se aproximar mais das pessoas, mediar mais os conflitos, né? Então, a Abergo, ela é uma grande... A ergonomia, no sentido, não só a Associação Brasileira de Ergonomia, que media a ergonomia, mas a ergonomia, ela é uma grande professora e ela é uma grande mãe. Ela te pega no colo, a ergonomia te pega no colo, ela te apoia, ela te abraça, e ela também te ensina, né? Então, eu acho que ser um ergonomista não é só uma carreira, é um objetivo de vida. Te traz uma melhoria de vida. Ela te traz não só dinheiro, empregabilidade, mas forma de viver. Então, ela contribui bastante, né, com isso. E uma outra questão é que quando a gente quer entrar nessa área, muitas vezes daí vem um grande conselho. Quando a gente fala com um amigo, com um conhecido, com um parente, é outra relação. Mas quando você fala com empresas, e ser ergonomista é falar com empresas, as empresas, de uma forma geral, elas têm fins lucrativos, ela trabalha com números, com valores, com custo-benefício. Então, promover saúde e segurança é um grande objetivo da ergonomia, mas você tem que mostrar para ela que é lucrativo, que ela pode reduzir afastamentos, que ela pode melhorar o desempenho das pessoas, os retrabalhos, os erros no trabalho, melhorar o fluxo, a sua visibilidade no mercado de trabalho, a sua imagem, né? Ela pode agregar, ela pode aproximar as pessoas. Então, a ergonomia, ela é muito lucrativa no sentido de bem-estar, de qualidade de vida, mas principalmente no sentido financeiro, pensando no comercial das empresas. Então, se você quer se aproximar da empresa, você tem que olhar o nicho de onde está o problema dela. Qual é o calo dela, que a gente chama na indústria gargalo, né? Ela está mais com afastamentos, ela está com atraso de entrega, ela está com um produto que não está tendo visibilidade. Então, aí, em cima disso, nós podemos montar um plano de ação que possa auxiliar, junto com os outros setores, esses benefícios. Então, a ergonomia ela agrega, né, os resultados para a empresa. E como disse aí bem o João, né, que eu gosto dessa fala do Raul Hendrick, que foi ele foi um presidente honorário, é um presidente honorário da IA, da Associação Internacional de Ergonomia, né? Ele é um ergonomista americano, ele diz a boa ergonomia traz boa economia. Não só em dinheiro, em tempo, em processo, em retrabalho, né? Em desgaste para as empresas. Então, realmente, eu sou uma grande defensora da ergonomia. E por quê? Porque ela traz retorno para a gente, ela nos acolhe. Agora, não pense que é fácil. Ser ergonomista, você tem uma visão 360. Você olha o processo, o ambiente, a organização do trabalho, as exigências em termos de cognição e de aspectos psicossociais, né? Na área de mercado. Então, tudo isso tem que agregar. Então, realmente é um grande desafio, mas o ergonomista é um grande conhecedor de tudo, integralmente de tudo, né? Então, aí eu recomendo para vocês que vocês busquem ergonomia e não só como um nicho de mercado, que é muito carente no Brasil, e aí você fez uma colocação que tem pouca capacitação, né? Nós estamos incentivando as universidades, as instituições a montarem cursos e até se certificarem para a Bergo, porque buscam muito para a gente. Só para vocês terem uma ideia, assim, recentemente uma grande multinacional quer mandar todos os seus profissionais para fazer uma especialização em ergonomia. E procurou na Bergo. Que curso você recomenda? Os certificados pela Bergo. Porque tem uma carga horária mínima, tem professores qualificados, mas não quer dizer, gente, hoje em dia, o curso presencial 100%, a gente está adequando. Nós somos um grande continente, não é só um país, né? Tudo muito longe, custo-benefício. E a pandemia trouxe uma coisa, por um lado ruim, por outro lado bom, otimizar os tempos da gente. Então, o ensino híbrido é uma nova realidade do Brasil. Então, você pode fazer muita coisa pela internet, mas tem que ter encontros presenciais, porque onde não existe pessoas, não existe ergonomia. Não dá para você fazer um curso EAD 100%, porque você vai mandar um droner para fazer entrevista para o trabalhador e observar como é que ele trabalha e fazer uma avaliação qualitativa, quantitativa a imagem está dizendo, né? Então, não dá, né? Mas tendo uma vivência presencial, um encontro presencial, né?
Então, você pode se certificar pela Abergo para você poder oferecer esse serviço. Mas uma das regras básicas hoje para ser um ergonomista de contrato, CLT, porque se não for CLT eu posso ter as negociações de mercado, mas tem que ser nível superior, com uma especialização em ergonomia e com comprovação de prática no mínimo de 1 a 3 anos, né? Então, lá na Abergo, nós colocamos lá no formulário de 5 a 7 anos, contando tua graduação. Então, está dentro da questão da CBO aí. Então, essas especializações são importantes, né? E a gente pede que venham buscar essa certificação da Abergo, que traz esses ensinos de qualidade, como uma garantia mínima, né? Como a certificação que tem no mercado. Se eu tenho uma ISO 9001, 14.000, 45.001, significa que eu segui critérios importantíssimos que são certificados, que eu estou atendendo saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, né? Então, aí é uma garantia mínima, né, de resultados. É isso aí. Eu participei do processo de certificação de pessoas, né? Sou certificado pela Abergo, posso falar, enquanto profissional, que foi um baita de um desafio, com todo aquele dossiê que eu precisei enviar, com uma prova extensa, né? Então, se você busca, né, ser reconhecido, eu acho que um dos passos é fazer um bom curso de especialização dentre os que são reconhecidos pela Abergo e buscar sua certificação profissional também, né, Lucy? Eu acho que eu gosto muito, assim, de falar, ergonomia, concordo 100% com tudo que você falou, mas é uma área que a gente nunca vai deixar de estudar, porque o trabalho, ele não para de evoluir. Né? E Exatamente. o ergonomista está onde o trabalho está acontecendo, né? Onde os trabalhadores estão. Então tem que estar em campo, tem que estar perto dos trabalhadores, tem que estar acompanhando toda essa evolução tecnológica e de modelos de trabalho que estão acontecendo no mundo aí. Para isso a gente vai precisar estudar para o resto da vida, né? Seja de uma maneira formal ou acompanhando aí os grupos técnicos da Abergo, por exemplo, acompanhando as tendências e de forma autodidata, enfim, pesquisando, né? Mas a gente precisa ser muito curioso. Eu só vou ser o parente. Quando se fala de autodidata, eu acho que todos nós temos que aprender a evoluir. Mas quando chega na Abergo, barra na fiscalização, ele não aceita o autodidata, tem que ter Sim, sim. comprovação. Na certificação de pessoas, né? Eu pensei um pouquinho mais para frente, né? Putz, já me certifiquei, fiz no seu caso, né, um mestrado, um doutorado, e agora eu vou aprender coisas novas de forma autodidata, Sim, porque eu tenho aprofundamento, de certeza que você vai aprofundamento, aprofundar, de aprofunda aí. continuidade. A continuidade Isso da aí. prática, né? Não deixar de aprender nunca, porque, aliás, as mudanças são muito dinâmicas, né? Muito dinâmicas. Isso aí. Lucy, a gente vai chegando ao fim do nosso papo, infelizmente, né? O nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer mais uma vez você ter topado bater esse papo com a gente, trazer todas essas conquistas, esses resultados que você tem trazido aí para a nossa querida ergonomia frente à presidência da Abergo por esses anos. Estou ansioso para te encontrar pessoalmente novamente em novembro desse ano em Goiânia, né? Teremos o nosso Isso. querido congresso. De 19 a 22 de novembro, né? Isso aí. Isso Então aí. convidar também o pessoal que está nos acompanhando aí a fazer a sua inscrição no Congresso Brasileiro de Ergonomia. Ele vai ser de forma híbrida esse ano também, né? Exato. Temos centenas de trabalhos inscritos, né? Temos várias premiações, além de melhor case, melhor trabalho de apresentação oral, pôster. Nós temos o prêmio ESG de ergonomia também, né? De avaliação. Então é bem bacana. E quem infelizmente não puder estar lá presente, porque é sempre bom nesse network, esse abraço, né? Que a gente tem da ergonomia, mas pode participar de forma online, está no nosso site lá. Os critérios abergo.org.br tem os detalhamentos do nosso congresso. É isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter topado fazer esse papo com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. A gente vai ficando por aqui com esse Eleva Talks. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais e comentem aí o que vocês mais curtiram nesse papo com a Eu Lucimara sempre Baú. comento, abraços abergonômicos. Abergonômicos, abraços abergonômicos para todos. Isso aí.
Tchau, Um gente. abraço, até a próxima. Tchau.